Sétimo dia da nossa campanha. Vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-los. Hoje é dia de se encontrar com o Senhor no Monte Sinai. Hoje é dia de subir, espiritualmente falando, e se encontrar com o Papai e lavar as suas roupas, as roupas da sua alma, e se posicionar espiritualmente. É dia de você observar a palavra do Senhor. Então vamos para o nosso texto em Êxodo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Versículo... Versículo 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios, como levei vocês sobre as asas da águia e os trouxe para perto de mim? Aqui é Deus falando com Moisés. Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Aqui é o Senhor falando com Moisés, para Moisés levar ao povo. E agora nós vamos aqui, para o versículo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e o consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor visita todo o povo e descerá sobre o Monte Sinai. Marque em redor do monte limites para o povo. Tome cuidado, diga ao povo, tome cuidado para não subir ao monte nem tocar em sua extremidade. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ou seja, quando nós vamos à presença do Senhor, nós precisamos de reverência, nós precisamos de santidade. O pré-requisito para você se achegar diante do Pai é santidade, é lavar as suas roupas. Lavar as suas roupas significa se limpar das impurezas, das sujeiras da alma, das imundícies, é se santificar. E aqui vamos para o capítulo 20, verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não tenha outros deuses. Aqui o Senhor está entregando para Moisés e para o povo as leis. O Senhor está falando diretamente com o povo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante a alguma coisa que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias você trabalhará e edificará toda a sua obra. Mas no 7º dia, o sábado, é dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seus servos, nem os estrangeiros. Porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e tudo o que nele há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honre o teu pai e a tua mãe, para que tenha uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do teu próximo. Não cobice a mulher do teu próximo. Nem teu servo, nem tua serva, nem o boi, nem a jumenta, e nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém?
Então aqui o Senhor, diante, né? Lembra quando o Senhor falou com Moisés, quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e o Senhor falou com ele na sarça ardente, e quando o Senhor falou essa palavra, esse versículo que nós estamos aqui, que é o tema da nossa campanha, quando Moisés viu a sarça pegando fogo e ele chegou até lá, o Senhor disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo és. Ou seja, Moisés, se santifica porque eu sou Deus. Então, entra na minha presença com reverência. E ele, o Senhor, ordenou a Moisés que fosse até o Egito livrar o povo. E o Senhor falou com ele: eu vi o sofrimento do meu povo. Eu vi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo chegou até mim. Então eu desci a fim de livrá-los. E o Senhor disse para Moisés: vá, tire o povo do Egito e depois venha a esse mesmo monte para que todos me adorem neste lugar. Ali foi o lugar da sarça, o monte Sinai. Foi no mesmo lugar onde a sarça pegou fogo. É neste mesmo lugar que o Senhor está falando com toda a congregação de Israel, com todo o povo. E o Senhor começa primeiro mandando que ele se santifique, dizendo a Moisés para que ele se santificasse, porque no terceiro dia se santificasse em jejum e oração, lavasse as roupas, simbolizando trocar as suas vestes espiritual. Nós já falamos sobre isso ontem na live passada. Então, santificar, trocar as suas vestes, significa trocar a sua identidade, essa identidade miserável, essa identidade de idólatra, que vivia adorando os deuses do Egito, para agora se revestir da presença, da santidade, da graça, do amor do Pai. Então, o Senhor disse: se santifica, porque não é possível chegar diante do Senhor sem santificação. Nós já estudamos sobre isso lá em Hebreus 12. Sem santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém. Não existe você chegar na presença do Senhor sem santidade. Porque se você adentra a presença do Senhor sem santidade, Ele te fulmina. Então o Senhor disse: troca suas vestes, se santifica, consagra o jejum, porque no terceiro dia eu venho e sobre este monte eu vou falar com o povo. E diga para que ninguém encoste, para que não morra. Porque a presença do Senhor, ela é tão santa, ela é tão grande, ela é tão perfeita, que se você chegar ali de qualquer forma, você é fulminado. Então o povo se santificou, trocou, lavou as suas vestes, se posicionou diante do Senhor. E no capítulo 20, eles se colocam diante do Senhor para ouvir o Senhor. E o Senhor desceu sobre eles numa grande nuvem. E o Senhor começou a trazer os mandamentos, os 10 mandamentos. E o Senhor foi dizendo: eu sou o seu Deus, aquele que te tirei com mãos fortes da casa da servidão. E o Senhor quer isso para mim e para você. Ele quer ser exclusivamente o seu Senhor. Ele quer ser exclusivamente o seu Deus. Ele quer ser exclusivamente o seu tudo. E ele disse: não terás outros deuses além de mim. Não adore deuses estranhos. Não faça ídolos. Não faça imagem. Não se posicione diante de imagem alguma, porque isso é abominável. E ele diz: eu sou um Deus zeloso. Grave o zeloso. Eu sou um Deus zeloso. Primeiro ele está falando da idolatria. E ele diz: eu sou um Deus zeloso. Eu visito a iniquidade, porque a idolatria é uma grande iniquidade, dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E a idolatria causa todos esses males que vocês vêm vindo aí, que a gente vem falando sobre isso desde lá do comecinho. Então, uma idolatria, e por vezes nós temos ídolos. Como nós estamos falando de um processo intrapsíquico, às vezes temos ídolos que não são só imagem de escultura, só alguma imagem qualquer, que tem um nome qualquer, que a pessoa vai ali e faz oração. Isso é abominável. O Senhor abomina isso.
Isso é muito abominável, você prostrar-se diante de qualquer imagem fora, mas por vezes, dentro da igreja, você se prostra a ídolos domésticos. O que são os ídolos domésticos? São o culto, aqueles padrões, são o culto, aquelas coisas que veio lá dos seus antepassados, aquelas repetições dos seus antepassados, isso são cultos a ídolos domésticos. E o Senhor também reprova isso, é como a idolatria. E a idolatria é como o pecado de feitiçaria. A sua descendência colhe o fruto da sua obediência por 1000 gerações. E a sua descendência colhe os frutos das suas ações erradas até 4 gerações. Olha que triste. E o Senhor tem todo esse amor, esse propósito para contigo, porque Ele é um Deus zeloso que te ama. E por vezes Ele visita a iniquidade do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô em você. Por quê? Porque Ele está te dizendo: Rose, me deixa cuidar, me deixa livrar as próximas gerações. E aí o que você precisa fazer quando o Senhor visita a iniquidade dos seus antepassados em você? Lavar as suas vestes, trocar as suas vestes, se consagrar, se arrepender, pedir perdão pela idolatria, pedir perdão pelo pecado dos seus ancestrais e se converter e mudar isso. Mudar esse decreto diante do Senhor, certo? E aí o Senhor continua dizendo: não tome o meu nome em vão, não use o nome do Senhor para qualquer coisa, não fale que Deus falou quando é só a loucura da sua mente, porque o Senhor não tem por inocente quem faz isso. Lembre-se do dia de sábado para santificar, ou seja, tenha o seu descanso, gente. Descanso é algo tão importante que é mandamento. O Senhor estabeleceu um dia para o descanso. Essa é uma questão polêmica do sábado aqui, mas sim, a palavra do Senhor diz que é um estatuto perpétuo. Se é perpétuo, ele não precisa ser revogado. Você pode sim entrar nesse descanso. O Senhor Jesus, hoje, ele representa o sábado. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que guarda o sábado prospera. E hoje o Senhor Jesus é o nosso sábado. Então você precisa ter o seu descanso, você precisa descansar. E descansar aqui é espiritual, é físico, é tudo. Porque quando você descansa no Senhor, você entrega as suas questões para Ele, você não tem preocupação, você não tem medo, você tem paz. Porque isso é descanso. É ter paz, viver uma vida atribulada, ansiosa, desesperada, agoniada, isso é não ter descanso, isso é infligir, é quebrar esse mandamento, é descansar, é se deleitar no Senhor Jesus, que Ele é o teu descanso. E ter descanso sim, ter o seu momento de descanso todos os dias. Eu digo para os meus clientes, vocês precisam tirar um momento no dia de ócio. Eu vou fazer uma sequência de lives para vocês, depois quando a gente sair do propósito. O básico bem feito. O básico bem feito. Hoje é impressionante, mas as pessoas estão num mundo tão louco, ensandecido, que as pessoas esqueceram como se vive. E viver o básico, comer bem, se movimentar, descansar, se hidratar, dormir. É 80% de uma saúde. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas esqueceram. E o descanso, ele é tão importante que o Senhor estabeleceu como mandamento. Se o descanso não fosse importante, o Senhor não tinha estabelecido como mandamento. E no capítulo anterior, que é no capítulo 18, Jetro, o sogro de Moisés, orienta Moisés, fala: Moisés, o que tu está fazendo não está certo. Você está se matando de trabalhar, de fazer, você está se cansando e cansando o povo, e isso não está certo. Você precisa fazer as coisas dentro de uma ordem, em descanso. Você precisa organizar, e aí estabelece os auxiliares
para que Moisés tivesse descanso e para que aquele povo tivesse descanso. O descanso para Deus, ele é muito importante. O descanso na sua vida é muito importante, porque quando você não descansa, você tem ansiedade. Quando você não descansa, você fica estressado. Quando você não descansa, você pode evoluir para uma depressão. Quando você não descansa, você pode evoluir para um burnout. Quando você não descansa, você adoece psicologicamente, psiquiatricamente, você precisa tomar medicamento psiquiátrico. Tudo isso é falta de descanso. Quando o cliente chega para mim, uma das primeiras coisas que eu faço é regular, dar para ele um passo a passo para regular ciclo circadiano. Porque as pessoas desaprenderam a descansar, a dormir, a fazer gestão do sono, higiene do sono. E tudo isso tem a ver com descanso. Tudo isso tem a ver, primeiro é espiritualmente, você se descansa no Senhor, você se guarda no Senhor, você se entrega, você entrega todas as suas questões a Ele. Isso é descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Uma alma que não descansa no Senhor é atribulada, vive ansiosa, vive com problema, precisa de remédio para dormir. E aí depois você regula o teu ciclo circadiano, tem higiene do sono, sai das telas, para de rolar tela, porque isso destrói, inflama o teu cérebro. Para de comer mal, porque isso destrói teu intestino e isso vai te dar sintomas de doenças sem você ter e vai te adoecer com aquilo que você não tem e nem precisava ter. Vai te deixar literalmente doente fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Tudo por falta de descanso. Descanso é algo muito importante. Assim como o movimento é importante, o descanso é muito importante. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme, que é em vão trabalhar, levantar cedo, acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão da fadiga, de trabalho em trabalho. Quando você realmente se aplica em descansar no Senhor, até um emprego que te possibilita o descanso, o Senhor te concede. Mas tudo é posicionamento espiritual. Tudo primeiro você se posiciona espiritualmente, e o Senhor traz. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você agrada-te do Senhor, sabe? Quando você começa a se agradar, em descansar, em fazer dele o seu tudo, ele é o seu tudo. Tudo. Então, quando você se agrada dele, ele satisfaz o desejo do teu coração. Olha que coisa linda. Em outros versículos, que eu não vou lembrar o versículo aqui agora, mas fala, se eu não me engano, tá? Não sei se é Levítico, não me lembro agora, ou é Deuteronômio, mas se eu não me engano é Deuteronômio. Fala que quando você quando você guarda o dia de sábado, esse descanso no Senhor, você prospera. E fala que é estatuto perpétuo. Se é estatuto perpétuo, não é uma coisa que nós podemos revogar. Então o descanso é muito importante, em todos os sentidos do descanso. E aí continua. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tenha vida longa e viva sobre a terra que o Senhor lhe dá. E lá na frente está assim: para que prospere. Prospere mesmo, dinheiro. Quando você desonra o teu pai, quando você vive olhando para o teu pai e para a tua mãe e cobrando deles, e achando que não foi suficiente o que eles te deu, ou tem alguma questão, ou tem alguma mágoa contra o seu pai e sua mãe, os seus dias são tribulosos. Você não tem vida longa. Você já viu que filhos que desonram, que dá muito trabalho para os pais, morrem cedo? É isso aqui. Filhos que vivem questionando, vivem tendo problema com o pai, com a mãe, fica endividado. Eu fui essa pessoa, porque eu tinha muita questão com a minha mãe, eu tinha muita questão com meu pai. Eu achava que ela não tinha me dado o suficiente, eu achava que ele não tinha feito o suficiente. Até quando eu compreendi e falei: eles me deram a vida, isso é suficiente. Isso é suficiente.
Se ela não me deu, é porque ela tinha problema não comigo, mas com ela. Porque os pais, isso está no 2º capítulo do meu livro, Terapia com Cristo. 2º capítulo, construa sua casa sobre a rocha. Não, pais, não dê lugar ao diabo. Não irritem a vossos filhos. Porque quando os pais fazem mal aos filhos, eles fazem mal aos filhos, não porque eles querem fazer mal, porque todo pai e toda mãe querem fazer o bem aos filhos, mas eles fazem mal aos filhos porque eles não olham para si, porque eles não olham para si, eles tratam os filhos da mesma forma que eles se tratam. E aí depois tem outro capítulo lá na frente, que fala sobre a honra, que é um capítulo onde eu falo de prosperidade financeira. E é lá eu vou falar sobre a honra. Porque não importa o que você viveu na sua infância, não importa se os teus pais te irritaram, não importa como foi a condução deles. O Senhor diz que a responsabilidade é tua para honrá-los. Não interessa, o Senhor não diz, honra teu pai e tua mãe se eles foi bonzinho. Honra teu pai e tua mãe se eles não têm pré-requisito. Se eles foi bom ou se eles foi ruim. É honra e ponto. Independente do que aconteceu ou deixou de acontecer. Então, quando eu entendi isso, eu fui pedir perdão. Porque eu já havia materializado na minha vida muita dívida financeira. Porque a dívida financeira ela tem a ver com desonra, nada por acaso. Por isso que eu disse que para você conquistar território fora, você precisa conquistar dentro. Então, você precisa lavar as suas vestes, trocar as suas vestes, se santificar. E a santificação perpassa pela honra. A santificação perpassa pela honra em todos os quesitos. Honrar o teu pai, honrar a tua mãe, honrar o teu chefe. Sabe, as pessoas que vivem colocando as empresas que trabalham na justiça, isso é desonra. Não importa se eles estavam certo ou errado, isso é desonra. E o fruto da desonra é problema financeiro. Toda vez que você desonra, você colhe problemas financeiros. Desonrar o seu pastor, desonrar os seus líderes, desonrar os seus chefes, as pessoas da sua empresa que são maiores do que você. Na terapia, isso é quebra de hierarquia, é desonra. Você se colocou maior do que quem é maior que você, isso é desonra. Você tem pena, dó, querer salvar o seu pai e a tua mãe é desonra. Você ter vergonha do seu pai e da sua mãe é desonra. Você sentir raiva, mágoa é desonra. Você sentir que deve querer pagar o seu pai e a sua mãe pelo que eles te deu é desonra. Eles são grandes, você é pequeno, ninguém paga pai e mãe. Você retribui o que teu pai e a tua mãe fez por ti, passando a vida para frente, cuidando bem dos teus filhos, entregando no seu trabalho. Isso é uma forma de honrar pai e mãe, e por isso vem prosperidade, quando você passa a vida para frente, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, e vai indo. Voltar para trás é desonra, é morte, porque aqui atrás de mim só vai ter morte. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar do seu pai, da sua mãe na velhice, caso necessário. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando que você querer salvar eles, não concordar com as escolhas deles, é desonra. Você querer mudar a forma que eles escolheram viver, é desonra. Você querer que eles façam do seu jeito, é desonra. Você ajuda teu pai, você cuida do teu pai e da tua mãe do lugar de filho. Eles podem estar acamados em cima de uma cama. Eles são grandes, você é pequeno. Eles podem já ter perdido a consciência. Eles são grandes, você é pequeno. E honra perpassa por você dar para eles aquilo que eles querem. Deixar eles ter escolha. Deixar eles terem escolha e respeitar as escolhas dele. Porque eles sabem o que é bom para eles.
Antes de você nascer, eles já eram homem, mulher, já eram adultos e já cuidavam da própria vida. Quem é você para querer cuidar e querer que eles façam as coisas da sua forma? Não, a escolha deles é deles. Mas eu posso fazer melhor. Não interessa. A escolha é deles. Eles são grandes, você é pequeno. Então, toda vez que você desonra, você empobrece, você materializa a dívida. Quanto mais dívida financeira você tem na sua vida, mais desonra você tem. Seja quem for que for maior do que você foi desonrando. Seja desonra ao marido, seja desonra ao pai e à mãe. Embora marido é equivalente, mas também quando você se posiciona, que é equivalente, você se posiciona maior, você assume o lugar, você enquanto mulher assume o lugar do masculino, também é desonra, também você vai ter problemas. Toda vez que tem desonra, tem dificuldade financeira. Não mate, aqui não precisa falar, né? Matar aqui, né, é matar, você ir lá e matar literalmente uma pessoa, mas é matar também com a sua língua. Quantos pais matam a vida dos filhos? E esses filhos depois têm que vir fazer terapia, por quê? Porque amaldiçoou, porque abriu a boca. A Bíblia diz, não irritem os vossos filhos. Aqueles que os pais irritam os filhos, eles vão desonrar esse pai. Quem desonra o pai e a mãe, os corvos, como os olhos, eles perdem a visão de futuro, eles perdem a visão de quem eles são, eles perdem a identidade, eles se perdem na terra. Então, isso é matar. Cuidado com a sua língua para você não matar, porque a Bíblia manda honrar, mas também manda você enquanto pai, enquanto mãe, honra é para os filhos, tá? Agora eu tô falando com os pais. Você enquanto pai, enquanto mãe, não decretar palavra de morte, não matar o futuro dos teus filhos, não matar a criatividade dos seus filhos, não matar a sensibilidade dos teus filhos, não matar a liderança dos teus filhos, a proatividade dos teus filhos. Quantos pais querem que os filhos sejam o que eles são, do jeito que eles são e funcionem do jeito que são? Isso é irritá-los. E isso você está matando, porque você está matando o futuro deles. Certo? Aí depois diz, não furtem. E furtar aqui vai desde você pegar os PDFs aí, ó, e sair compartilhando PDF que não é seu. Vai desde você pegar ideias, conteúdo dos outros e sair divulgando sem dar a devida referência. As mínimas coisas aí. É furto. Não furte, não roube. Não dê falso testemunho, não invente calúnia, não faça fofoca contra o teu próximo. Não cobice o que é do teu próximo, não queira ser igual quem você vê aí nas mídias aí, e cada qual é cada qual. Seja você é você, e aí o fulano ou a ciclana é a ciclano. Tenha a sua própria identidade. E aqui vai falando, não cobice isso, vai falando aqui a mulher, o boi, o servo, ou seja, não cobice o que é alheio. Tenha a sua própria identidade, traga para você, trabalhe dentro de você, conquiste os territórios dentro de você para que você conquiste o que deseja do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha que delícia, gente, isso é maravilhoso. Coisa deliciosa é quando o Senhor começa a satisfazer o desejo do seu coração. Quando você enche a medida, falamos sobre isso ontem, de encher a medida. Quando você enche a medida, o Senhor satisfaz o desejo do teu coração. Quando você enche a medida e esse território dentro é tomado, você começa a ver as coisas aqui fora acontecer e você fica assim, uou, porque é cada milagre, é cada sobrenatural, é cada coisa que o Senhor vai fazendo que você fica assim, como, que delícia, é maravilhoso ter os desejos do seu coração satisfeito, é maravilhoso ser honrada por Deus. E aí o Senhor leva
como ali na mulher virtuosa, ele leva o seu marido a te honrar, ele leva os seus filhos a te honrar, ele leva as pessoas com qual está ao seu redor a te honrar. Quando você agrada do Senhor e enche uma medida. Quando você troca essas vestes, quando você se santifica, quando você, como Esther, que nós falamos ontem, se veste de governo. Quando você enche essa medida, o Senhor satisfaz o desejo do teu coração. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te adoramos por tão grande amor. Nós te adoramos, papai. Senhor, por cada dia o Senhor revelar o teu amor, por cada dia o Senhor nos ministrar, por cada dia o Senhor nos levar para perto de ti, por ter nos tirado, Senhor, com mão forte, ó Deus, do Egito, e ter nos levado, Senhor, como sobre as asas da águia para perto de ti. Que delícia, Deus, é estar perto do Senhor. Que delícia é poder te adorar. Que delícia, papai, é nos agradarmos do Senhor. Oh, papai, que delícia é quando o Senhor vem e satisfaz o desejo do nosso coração. Papai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te louvar por tão grande honra, papai. Eu quero te louvar, papai, pela honra de estar aqui diante das tuas filhas, diante dos teus filhos, papai, ministrando a tua graça, ministrando o teu amor, ministrando a tua unção, ministrando tudo que o Senhor é. Papai, gratidão, 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 papai. Eu só tenho a te louvar por tão grande amor, papai. Eu só tenho a te louvar, Senhor, por cada dia o Senhor nos dá mais de ti, por cada dia o Senhor nos encher, por nos levarmos, ó Deus, para o alto, para nos levarmos à tua presença, por ministrar, Senhor, ao nosso espírito, por falar conosco. Senhor, gratidão. Gratidão, gratidão, papai, aleluia, aleluia, aleluia. Entra dentro de cada lar, papai, entra na vida de cada mãe, entra na vida de cada filho, entra na vida de cada marido, entra na vida, Deus, de cada família e traz um novo, papai, traz um novo, traz a santificação, traz a paz, traz o descanso, traz a vitória, traz a provisão, traz a prosperidade, traz, ó Deus, o suprimento, traz, ó Deus, a restituição daquilo que o gafanhoto comeu, que o destruidor devorou. Papai, traz a restituição, porque os teus filhos estão se agradando de ti, os teus filhos estão se santificando, os teus filhos estão se posicionando diante do Senhor. Papai, traz a tua bênção, Deus, sobre a vida de cada um. Começa, Senhor, transbordar essa medida que está sendo cheia interna, que essa medida, Senhor, seja transbordante a ponto, ó Deus, de materializar fora, a ponto dos teus filhos serem abençoados fora, dos milagres começar a acontecer fora, Deus. Oh, Espírito de Deus, nós te adoramos. Papai, nós te exaltamos. No dia de hoje eu não tenho outra palavra a não te dizer gratidão, gratidão, gratidão. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja lhe dado, papai. Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Gratidão, gratidão. Que o Senhor continue com teus filhos no final de semana, que o Senhor continue com os teus filhos, ó Deus, provendo e abençoando cada um deles, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, e eu ministro a tua paz, a tua graça e o teu descanso sobre a vida de cada um, papai, para este final de semana, em nome de Jesus. Senhor, gratidão. Senhor amado, continua movendo cada um a continuar em oração, no período de oração te louvando, em nome de Jesus. Aleluia.